Seja bem-vindo ao segundo podcast da EMD Desenvolvimento, uma empresa de marketing de médicos para médicos. No primeiro podcast, nós abordamos a importância da sua identidade visual, de maneira sumária, e da elaboração do seu site na internet, aquele que vai ser, além do seu cartão de visitas, o depositório de informações aonde vamos basear as estratégias de marketing digital do seu consultório médico, da sua clínica ou, eventualmente, do seu hospital ou empresa de saúde. Agora que você já tem uma identidade visual bem definida, uma logomarca e um site na internet, a gente precisa que o seu cliente potencial encontre o seu site na internet. E para isso, a gente tem basicamente duas estratégias. A primeira delas é uma estratégia de médio prazo. É uma estratégia onde a busca orgânica pelo seu site na internet vai passar, ao longo do tempo, a fazer com que o seu site apareça entre os primeiros lugares num site de pesquisa, como, por exemplo, no Google. Mas para essa estratégia, há necessidade do desenvolvimento do marketing de conteúdo, do inbound marketing. Através dele, produzindo conteúdo relevante relacionado à sua área de atuação, o Google passa a encontrar, através do seu algoritmo de pesquisa, através do seu SEO, Search Engine Optimization, ele passa a encontrar o seu site como um site relevante na produção de conteúdo. Mas isso é tema para o nosso terceiro podcast. Agora, nós vamos falar da estratégia de links patrocinados, porque talvez seja ela a estratégia de mais curto prazo. Você desenvolveu sua identidade visual, você desenvolveu um site, você colocou esse site online e agora você precisa que as pessoas na sua região que estão buscando por aquele serviço que você oferece, encontrem você. Só que você começou agora, você ainda não tem conteúdo relevante, você ainda não produziu ações de marketing digital, de maneira que o Google... E por que a gente está falando como exemplo, está citando como exemplo o Google? Porque o Google é o principal buscador na internet. Mais de 80% das buscas na internet no mundo inteiro são realizadas através do Google. Só não usa o Google aqueles que por algum motivo não gostam da ferramenta, o que é um público bem restrito. Aqueles que, de maneira inadvertida, instalaram um buscador diferente, por exemplo, no seu computador de trabalho. Então ele instalou lá um navegador para navegar na internet, e na hora que ele instalou esse navegador veio acompanhado de um buscador como o Bing. E ele não percebeu que aquela era a página inicial dele. Quando ele entra na internet, aparece o Bing, ele acha que está no Google e ali ele faz as buscas por aquilo que ele julga relevante ou está buscando naquele momento. As demais pessoas utilizam o Google como buscador. E o Google tem uma ferramenta de links patrocinados chamada Google AdWords. Como funciona o Google AdWords? O Google AdWords é uma ferramenta de publicidade do Google. Então, vamos a um exemplo. Você é uma clínica de cirurgia que tem, entre os seus serviços, você realiza cirurgias de hérnia. Então você quer que os clientes da sua região, você montou um site onde, entre os diversos serviços oferecidos, você incluiu lá as cirurgias de hérnia que você realiza. Você tem lá uma vantagem competitiva, um diferencial por uma técnica, ou por um resultado, ou por uma forma de fazer, e você quer que as pessoas que são portadoras de hérnias procurem você e te encontrem através do seu site. Então, você ainda não produziu conteúdo, você ainda não é relevante para o Google
como alguém formador de opinião na área de hérnia. E você vai ter como estratégia de curto prazo colocar anúncios no Google de forma que o seu site apareça nos primeiros lugares da busca do Google. Para isso, você vai utilizar essa ferramenta chamada Google AdWords. É uma ferramenta paga. E de que maneira você paga pela utilização? Você não paga no momento que você aparece, no momento que seu anúncio aparece. Você paga no momento em que alguém clica no seu anúncio e é direcionado para o seu site. Então é assim que o Google, e grande parte da receita do Google, a imensa maioria da receita, vem através das suas ferramentas de anúncio do seu Google AdWords. É assim que o Google faz dinheiro. E é assim também que ele ajuda as empresas a divulgarem os serviços que elas realizam. Então, como é que a gente começa uma campanha no Google AdWords? A gente começa elaborando um anúncio. E aí, sem dúvida, a maneira mais adequada de fazer isso é você ter um profissional de marketing digital que possa te assessorar nisso, que possa realmente criar os anúncios de acordo com aquilo que você quer divulgar. Então, em primeiro lugar, essa pessoa vai fazer uma busca pelas palavras-chave. Então, vamos seguir o exemplo da cirurgia de hérnia. Então, imagina alguém que tem uma hérnia, aquela sua persona, né, aquele seu potencial cliente, que vai à internet buscar um serviço, buscar um cirurgião, buscar uma clínica que possa consultá-lo e eventualmente realizar a cirurgia de hérnia dele. Essa pessoa tem grande chance de, naquela barra de busca do Google, colocar a palavra hérnia. Então, a pessoa que está montando um anúncio para você vai buscar a palavra-chave hérnia no Google, ver dentro do leilão do Google qual é o preço médio, qual é o custo por clique que um anúncio baseado na palavra-chave hérnia vai gerar. Então vamos imaginar também de maneira para exemplificar que a gente encontrou ali um valor de R$1 por clique, aproximadamente. É claro que você, no momento que elabora a campanha, pode definir qual é o valor máximo que você aceita por clique. Tudo isso é formatado por esse profissional de marketing digital. Esse profissional ele vai desenvolver o seu anúncio, ele vai junto com você definir o orçamento, e aí você pode colocar um orçamento sob a forma, você pode monetizar, você pode colocar esse dinheiro no Google via boleto bancário, talvez seja a maneira menos eficiente, porque você precisa imprimir um boleto, pagar esse boleto precisa compensar para os seus anúncios passarem a estar aparentes numa busca no Google. E aí vai chegar um momento que aquele teu crédito vai acabar, você precisa emitir outro boleto, pagar, e não há uma continuidade no aparecimento daquele anúncio, ou através de um cartão de crédito. Então você vai definir junto do Google AdWords qual vai ser seu orçamento diário. Então vamos imaginar que você está disposto a gastar R$30 por dia em anúncios. Você desenvolveu um anúncio para sua clínica que oferece entre os serviços a cirurgia de hérnia. E você colocou, por exemplo, a palavra-chave hérnia. Na realidade, você não vai colocar uma palavra-chave única, você vai colocar uma lista de palavras-chave, você vai fazer uma busca nas palavras-chave mais buscadas relacionadas a isso dentro do Google. Não necessariamente você precisa pagar pelas mais caras, eventualmente você pode pagar pelas medianas. Então, existe uma estratégia por trás disso, de forma que você possa desenvolver a campanha da maneira mais eficiente. E também não quer dizer que quanto mais dinheiro você paga, quanto mais disposto você está. Então vamos imaginar que o custo por clique médio seja de R$1 na palavra-chave hérnia, e você fala assim, eu vou ser sempre o primeiro colocado e eu vou colocar aqui R$5 por clique. Não quer dizer que você vai aparecer em primeiro lugar, porque o Google analisa também um índice de qualidade daquela palavra-chave.
Isso tem relação um pouco com aquilo que você construiu, com o site que você desenvolveu, com a qualidade, com requisitos técnicos do seu site, para que você possa também estar aparecendo entre os primeiros colocados. E o ideal, estatisticamente, a gente sabe que os anúncios que aparecem na primeira página são absolutamente os anúncios mais vistos. Então você precisa fazer um investimento de forma que você esteja, na medida do possível, aparecendo na primeira página do Google. Então, geralmente, o Google coloca nos primeiros, faça aí de maneira, como exemplo, você pode entrar no Google, digitar a palavra hérnia e você vai ver que os primeiros resultados vão ter do lado um adzinho, que significa que são links patrocinados. Aquelas pessoas estão fazendo campanhas de Google AdWords. E aí vem lá 3 anúncios AdWords, e depois é que começa a busca orgânica. Depois aquele primeiro colocado, depois dos 3 links patrocinados, esse sim está aparecendo na busca orgânica, esse sim já tem um histórico de produção de conteúdo, de qualidade do seu site, de tempo de existência, e a gente vai abordar mais esses requisitos de SEO no nosso próximo podcast. Mas por agora, para que você entenda, essa pessoa já tem uma estratégia de médio prazo desenvolvida. E você acabou de construir o seu site e está numa estratégia de curto prazo. Então, para você aparecer entre os primeiros lugares, você precisa fazer anúncios, né? E esses anúncios na internet são feitos, entre outras formas, através dessa ferramenta de links patrocinados, que é o Google AdWords. E isso vai muito além, porque você, por exemplo, através do Google, você consegue fazer, por exemplo, campanhas de remarketing. Então, você deve estar acostumado você estar navegando na internet buscando por uma viagem. E aí, você está lá comprando uma passagem para o Nordeste. E daqui a pouco você começa a navegar na internet e começa a aparecer para você ofertas de passagens para o Nordeste. Isso é também uma maneira que o Google utiliza, chamada remarketing, de monetizar. E você pode fazer com que as pessoas que em determinado momento entraram no Google, procuraram pela palavra hérnia, no momento que estão navegando lá com outras finalidades, vejam o anúncio da sua clínica que oferece cirurgias de hérnia. Os ajustes necessários devem ser feitos de uma maneira bastante regular no início. Por quê? Para que o orçamento que você coloque lá seja o mais eficiente. E aí o profissional de marketing digital vai conseguir analisar isso para você, negativando palavras. Por exemplo, vamos imaginar que a sua clínica é uma clínica de cirurgia de hérnia, você é um cirurgião geral, um cirurgião do aparelho digestivo, e tem alguém que tem uma hérnia de disco, que entrou na internet e colocou hérnia de disco. E aí a sua clínica apareceu, porque na sua clínica você fez um anúncio baseado na palavra hérnia, e ele digitou a palavra hérnia na hora que procurou hérnia de disco. Então você precisa negativar palavras. Por exemplo, você tem que negativar a palavra disco, porque quando alguém estiver procurando por hérnia de disco, não encontre o seu anúncio. Senão você vai gastar dinheiro de maneira desnecessária. Os ajustes levam em consideração horário de acessos, área geográfica. Você tem uma clínica em São Paulo, não adianta o seu anúncio aparecer para alguém que está em Fortaleza. Então você tem como delimitar geograficamente o seu anúncio. Então são uma série de ajustes que um profissional de marketing digital está capacitado a fazer, de forma que você tenha a maior eficiência possível nas campanhas de links patrocinados. Então acho que como mensagem inicial, para você que está desenvolvendo uma estratégia de marketing digital para o seu consultório, para a sua clínica, no primeiro podcast nós falamos sobre a importância do site, sobre a importância da identidade visual de maneira sumária. Estamos recomendando agora que você continue a sua estratégia, agora que você já tem o seu site desenvolvido, através de uma campanha de links patrocinados no Google, de Google AdWords.
E no nosso terceiro podcast, que eu já deixo o convite a você que ouça tão logo ele esteja disponível, que você assine o nosso canal para ficar informado, que você visite o nosso site, amddesenvolvimento.com.br, que você assine lá a nossa newsletter para estar recebendo as novidades relacionadas ao marketing médico, para que nesse terceiro podcast a gente venha a entender um pouquinho da importância da elaboração do site e principalmente da produção de conteúdo, de que maneira fazer essa estratégia de inbound marketing que vai no médio prazo substituir aquele orçamento que você utiliza agora no curto prazo em Google AdWords para que a sua clínica possa realmente aparecer entre os primeiros lugares. Aguardo você no nosso terceiro podcast.